Então aqui nós já podemos passar para a parte prática. Eu já fiz o código para poupar para a gente um pouco de tempo. Nós vamos ter basicamente dois algoritmos aqui, certo? O primeiro algoritmo que a gente vai ter que fazer é o algoritmo de Floyd-Warshall, certo? Que a gente descreveu ali no slide. E o segundo algoritmo é o que vai realmente resolver o nosso problema em questão de distribuir os entregadores pelos clientes, certo? E esse algoritmo que a gente vai fazer para resolver isso é um algoritmo guloso. Então, o que a gente tem aqui? Eu fiz um import da biblioteca Tempo, mas isso aqui é opcional. Eu só fiz isso para a gente ter uma ideia de quanto tempo demora uma parte mais embaixo ali do código, tudo bem? Então, eu tinha já no meu computador algumas instâncias relativamente grandes de grafos, ok? Então aqui eu peguei uma instância que tinha 374 pontos e 3.000 arestas. No caso, cada ponto vai ser nosso bairro, né? Então aqui é como se a gente tivesse um estado que tem 370 bairros e 3.000 estradas. Não é uma estimativa muito ruim, principalmente se for um estado relativamente pequeno, certo? Então, ok. Então, aqui é o nosso grafo. Você pode importar de um CSV, você pode importar do seu banco de dados. Eu simplesmente copiei e colei aqui, porque vai ficar mais fácil para a visualização de vocês. Então, tudo bem. Feito isso, nós temos duas matrizes, a matriz de bairros e a matriz de caminho. Essa matriz aqui ela vai conter para a gente, basicamente, o tempo de um ponto até o outro, certo? O melhor tempo que a gente conhece. Então, por exemplo, eu vou zerar aqui, vou rodar, e o que acontece? Como inicialmente eu não conheço nenhum caminho, todos os caminhos que eu conheço vão estar inicializados em infinito, certo? Então aqui eu não vou imprimir a matriz inteira porque é uma matriz relativamente grande, né, de 300 elementos. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, 0, 150. A gente pode ver aqui que 0 e 150 está infinito, ok? Então o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que eu não conheço um caminho que vai de 0 a 150 ainda, certo? Ou seja, que saia do ponto 0 e vai até o ponto 150. Então tudo bem. O que o nosso grafo aqui representa? Ele representa os caminhos que eu consigo pegar a partir de um determinado ponto. Então, por exemplo, vou abrir mais uma linha aqui. Grafo 0. Então aqui eu estou fazendo o seguinte. Eu quero saber para quais bairros eu consigo partir eu estando inicialmente no ponto 0. Então eu vou rodar aqui. Nós temos o seguinte, nós temos uma tupla com dois valores. O primeiro valor é o bairro de chegada, certo? Então, por exemplo, eu consigo ir diretamente do bairro 0 até o bairro 150. Digamos que é uma estrada, tem uma rua para fazer isso. Mas eu não consigo, por exemplo, ir do bairro 0 até o bairro 100. O que quer dizer que eu tenho que passar por algum outro bairro para ir do bairro 0 até o bairro 100. Ok? Então, tudo bem. Então, o que isso aqui significa? Se eu for do bairro 0 até o bairro 150, o segundo valor aqui para a gente representa o tamanho. Ok? Então, ele basicamente está representando aqui o tamanho do caminho do bairro 0 até o bairro 150, que no caso aqui é 812 em uma medida qualquer. Basicamente é isso. Nosso primeiro valor é o bairro de chegada, o segundo valor é o tamanho do caminho. Ok? Então, feito isso, nossa segunda matriz é a matriz de caminhos. Então, o que é isso? Quando a gente terminar de montar os caminhos que são os menores possíveis, a gente quer guardar o passo a passo para chegar neles, certo? Então, se eu for do bairro 0 até o bairro 150, eu tenho que saber por quais bairros eu tenho que passar, qual a estrada que eu tenho que pegar, enfim. Então, é basicamente isso que essa matriz aqui representa. No começo, todos os valores são nulos, ok? Então, não tem muito segredo. A primeira coisa que eu preciso fazer é zerar a diagonal da nossa matriz de bairros. Por que isso acontece? Eu estou zerando essa diagonal porque a distância de um bairro até ele mesmo é zero, certo? Então isso aqui vai acontecer o seguinte, se eu tiver um cliente e um galpão dentro de um mesmo bairro, o cliente que está no mesmo bairro que o galpão vai ter prioridade para ser atendido por aquele galpão, certo? Porque a distância é zero. Então, como a gente quer entregar o mais rápido possível, nosso galpão está no mesmo bairro que o nosso cliente vai tentar atender esse cara. Então, quando a gente fizer isso, basicamente o que nós vamos ter é que todos os números iguais vão estar em zero. Ok? Então, por exemplo, saindo do bairro 0 e chegando no bairro 0, a distância é zero, porque eu estou saindo do bairro 0 e chegando nele mesmo. Se eu for do 1 até o 1, também é zero. Se eu for do 100 até o 100, também vai ser zero. Também vai ser zero. Ok? Mas o restante, por enquanto, continua como infinito. Certo? Então, ok. Esse for aqui, o que ele faz? Como eu sei que já tem alguns caminhos que existem, ou seja, do bairro 0 eu consigo chegar até o bairro 150, eu consigo chegar até o bairro 280,
que vai acontecer é que eu vou inicializar esses valores agora, eles vão deixar de ser infinitos para começar a ser esses valores que eu já conheço, ok? Então, é como naquele caso do exemplo que a gente fez, que eu já tinha uma reta direta do nosso ponto de saída até o nosso ponto de chegada. Pode ser que no futuro a gente encontre um caminho melhor, mas como a gente não tem nenhum caminho conhecido ainda, por enquanto, para comparação, esse é o nosso melhor caminho, certo? É o único caminho que a gente conhece. Então, a gente vai rodar, e quando a gente roda, ele basicamente vai ter alguns valores aqui que vão deixar de ser infinito. Então, vou pegar aqui o mesmo exemplo, 0, 150, certo? Então, aqui no nosso grafo, 0, 150 é 812. Então, o tamanho aqui tem que ser 812. E é exatamente isso, ok? Então, pronto. Feito isso, a última coisa que a gente faz é alterar o caminho que a gente conhece, certo? Como assim? Inicialmente, a gente não conhece nenhum caminho de um ponto até o outro, certo? Por isso que a gente começou com none, ou nulo. Então, como eu não conheço nenhum caminho que ia do 0 até o 150, esse caminho para mim era nulo. Só que aqui, como eu estou chegando nesse ponto a partir de algum lugar, caso nosso ponto de saída, inclusive aqui é a saída, como eu estou chegando no 150 a partir do zero, então eu posso atualizar esse cara. Eu basicamente vou guardar o ponto que precede o ponto de chegada no nosso caminho, ok? Então a gente pode rodar, pega aqui caminho 150 e aqui zero, certo? Então antes de chegar em 150 eu passei por zero. Então a gente sempre vai montar as nossas soluções voltando o passo. Então eu vou começar em 150 no último ponto e vou voltar o passo. Então, por enquanto, nossa matriz de caminhos tem os caminhos que são diretos, certo? Só tem os caminhos, por exemplo, de 0 até 280, de 0 até 339 e assim por diante, porque eu não comecei a calcular caminhos intermediários ainda. Então, agora nós já temos alguns valores na nossa matriz de bairro e nós já temos alguns valores na nossa matriz de caminho, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui agora é o seguinte. Essa parte em si, agora sim, é o nosso algoritmo de código Washington, ok? Então, o que acontece? Aqui eu estou usando a nossa biblioteca Time para a gente ter uma noção de mais ou menos quanto tempo ele demora para rodar. Aqui eu estou usando uma instância relativamente grande, tá? 370. Só que eu estou no notebook. Então, o meu computador não é especialmente rápido, não é tão rápido quanto o servidor. Mas mesmo assim, para um problema desse tamanho, eu demorei uns 40 segundos para calcular todos os menores caminhos, certo? E depois que você calcula esses caminhos, você não precisa recalcular eles. Então, eu vou rodar aqui de novo essa parte do nosso código e depois eu vou explicar o que ele está fazendo, certo? Então, aqui eu terminei de rodar e demorou mais ou menos de novo uns 40 segundos. Então, a primeira coisa que eu preciso notar aqui é o seguinte. Esse algoritmo, ele tem um tempo cúbico, certo? O que significa isso? Basicamente, nós temos aqui o nosso número de bairros, que é 370, e nós estamos fazendo 3 for, certo? Exatamente pelo número de bairros. Então, teoricamente, se for a gente fizer uma análise bem simples, bem simplificada aqui, nós vamos rodar o que está aqui dentro aproximadamente 374 vezes 374 vezes 374 vezes. Tá? Isso aqui é uma análise bem simples. Então, a gente está rodando essa quantia aqui de vezes. Ok? Então, é uma quantia relativamente grande, mas vocês podem ver que mesmo um computador caseiro assim, ele consegue resolver em alguns poucos segundos. É claro que quando você estiver trabalhando dentro de uma empresa, você provavelmente vai ter um servidor, um computador melhor, você vai conseguir fazer cálculos melhores do que esse aqui, certo? Maiores do que esse aqui. Então, o que esse código aqui está fazendo? Ignorando essa parte do time.time, que é só para imprimir esse tempo aqui no final, nosso algoritmo é o que está aqui dentro, certo? Então, como vocês devem saber, já que eu expliquei ali no começo da aula, nós estamos testando o melhor caminho entre um par de pontos, certo? Entre um ponto de saída e um ponto de chegada qualquer. E lá no nosso exemplo era um ponto verde e um ponto vermelho, por qualquer número de intermediários, certo? Então aqui nós estamos testando os intermediários em si, não é necessariamente um número. Então a gente está testando, por exemplo, qual o melhor caminho? Eu ir do ponto 0 até o ponto 150, direto, ou eu passar, por exemplo, pelo ponto, digamos aqui, 252. Qual desses dois caminhos aqui é melhor, certo? É basicamente isso aqui que a gente está fazendo. O nosso primeiro for é o for dos intermediários, certo? A gente sempre vai mudar o intermediário por último. Os dois for de dentro são os for do ponto, ok? Nosso ponto de saída e nosso ponto de chegada. Aqui nós estamos basicamente definindo nosso ponto verde e nosso ponto vermelho, ok? Então, a gente só vai mudar o intermediário por último.
certo? Primeiro vai testar todos os pares de pontos, passando por tal intermediário. Depois nós vamos testar novamente todos os pares de pontos, passando por um novo intermediário e assim por diante. Basicamente é para isso que servem esses três fores aqui. O primeiro é para definir o intermediário atual, o segundo é para definir o ponto verde atual, o bairro de saída, e o terceiro é para definir o ponto vermelho atual, ou seja, o bairro de chegada. Ok? Então aqui, para que serve esses ifs aqui? É basicamente para poupar tempo de processamento. Ok? Se por acaso eu estiver no bairro zero e o meu ponto intermediário também for zero, eu não preciso calcular o caminho que sai de zero e passa por 150 e chega em 150, né? Ou o caminho que sai de zero, passa em zero como intermediário e chega em 150. Isso aqui não faz sentido. Eu não preciso calcular essa possibilidade. Então, só vou para o próximo ponto de saída possível. Ok? A mesma coisa para o ponto de chegada, só que aqui a gente tem dois for, porque pode ser que o ponto de chegada seja igual ao ponto de saída, ou o ponto de chegada seja igual ao intermediário. Ok? Porque se a gente entrar aqui, a gente já sabe que o intermediário é diferente do ponto de saída. Então, o que esse if aqui faz é o seguinte: se, digamos, eu esteja querendo sair do ponto zero, do bairro zero, e chegar no bairro zero, eu já vou para a minha próxima rodada aqui do meu for, certo? E digamos que eu vou sair do ponto zero, chegar no ponto 150, só que eu vou passar pelo intermediário, que é o ponto 150. Que é esse segundo caso aqui, onde a chegada é igual ao intermediário. Nesse caso, eu não preciso passar por 150 como intermediário, certo? Porque 150 já é meu objetivo. Então, vou mais uma vez dar um continue aqui e vou passar para a próxima rodada do meu for. E aqui em si é a parte que a gente atualiza os valores do nosso algoritmo. Então, aqui nós vamos mudar duas coisas. O menor caminho que a gente conhece para o bairros e o caminho que a gente conhece na nossa matriz de caminhos, certo? Então, o que esse aqui faz? Vai verificar o seguinte: o caminho que eu conheço de direto do bairro verde até o bairro vermelho é maior do que o caminho do bairro verde para o vermelho através do intermediário? Então, aqui, se esse cara aqui, no ponto de saída, é o bairro verde, e esse cara aqui é o bairro vermelho, o intermediário seria um daqueles pontos azuis que a gente estava considerando no nosso exemplo, certo? Então, aqui o que está fazendo? Considerando que o nosso ponto de saída é o ponto zero, o nosso ponto de chegada é o ponto 150, então aqui seria qual o caminho, qual o tamanho do caminho que eu tenho que percorrer se eu for direto de 0 até 150. Então, indo de 0 até 150, bairro 0 até 150 é 112, certo? Aqui no começo, vocês podem ver que era 812. Então quer dizer que a gente já encontrou um caminho melhor do que o que a gente tinha no começo, porque eu já rodei esse código aqui, certo? Então, no começo era 812. Então, o que aconteceu foi que ele encontrou um conjunto de intermediários que deu esse resultado aqui. Então, obviamente, tinha um caminho melhor, ok? Então, digamos aqui, antes era 812 e aí ele testou, digamos, do ponto zero passando pelo ponto 200, certo? E como ele está passando pelo ponto 200, ele tem que sair do ponto 200 e chegar no nosso ponto vermelho, ok? Nós vamos fazer todo aquele exemplo que a gente fez ali anteriormente, só que nesse if aqui. É basicamente isso que a gente está fazendo. Se isso for verdade, ou seja, se o caminho que eu conheço for pior do que o caminho que passa pelo intermediário, então eu vou atualizar isso aqui, certo? Eu vou falar que a nova distância que eu conheço é essa daqui, que é a soma de sair do nosso ponto verde e chegar no ponto azul, depois sair desse mesmo ponto azul e chegar no nosso ponto vermelho. Ok? E aqui o nosso caminho vai atualizar o predecessor dele. Ok? Então, antes o nosso caminho aqui era saída, certo? Porque a gente começou vazio. Ou none, se a gente não tivesse nenhum, no caso. E agora vai ser intermediário. Ok? Então, é basicamente isso que o nosso algoritmo faz. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte: se eu quiser sair do ponto verde e chegar no ponto vermelho, é bom antes eu passar no ponto azul. É basicamente isso que eu estou fazendo. Ok? Então, no final, agora eu vou ter uma matriz de bairros que está completamente preenchida, certo? Isso considerando que existem caminhos entre todos os bairros. Às vezes tem um bairro que está completamente isolado geograficamente, por exemplo, mas se existir um caminho, eu vou saber agora a distância dele. Então, o primeiro exemplo que a gente já viu foi que o bairro era zero, né? O bairro de saída e o bairro de chegada era 150. Então, isso aqui é um tamanho de 112. Antes a gente tinha 812, então a gente diminuiu assim em 700 do tamanho. Então foi uma redução bem expressiva,
certo? O que nós precisamos saber agora é o caminho, certo? Então, qual o caminho que eu faço para ir de 0 até 150? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós temos a nossa matriz de caminho e nós temos a seguinte forma. Então, primeiro é o nosso objetivo e depois é o nosso ponto de chegada, certo? Porque a gente está basicamente percorrendo a coluna 0. Aqui deu errado, 50. Eu vou voltar aqui para como estava, saída. Vou ver aqui, saída e eu vou rerodar esse código aqui. Ok, eu rerodei aqui meu código. Aqui era realmente chegada. Eu confundi, tá, gente? Então, tava chegada, né? Aí eu mudei para saída, só que era chegada mesmo. Então era só isso aqui que tava dando erro. E é ok. Voltando aqui para o nosso caminho, o que isso basicamente está falando pra gente? Que para eu chegar em 150, eu tenho que passar primeiro por 39, para depois chegar em 0, ok? Então, basicamente, está percorrendo a coluna 0. Então, digamos que eu quero encontrar o caminho de 0 até 220. Então, eu colocaria a linha como 220, certo? O primeiro valor 220 e o segundo valor como 0. Então, aí, o intermediário é 58, então eu vou de 220 até 58, estou voltando meu caminho, certo? E depois de 58 eu vou para 85. De novo, estou fazendo isso aqui de trás para frente. De 85 eu vou até 180. E de 180 eu chego em 0, certo? E aí pronto, eu terminei a minha rota. Então como a gente faz isso? Basicamente é um whilezinho, certo? Que a gente vai fazer. E nós vamos montar a rota de trás para frente. Então, primeiro nós temos o nosso ponto de saída, que é o nosso 0. E o nosso bairro objetivo, que aqui eu coloquei como 212. Mas a gente pode colocar como 150 aqui, sem nenhum problema. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma lista, que a gente vai chamar de rota, ok? E, inicialmente, a gente vai começar no nosso objetivo, que é o 150. Então, nós vamos estar preenchendo essa rota de trás para frente. Então, vou ter um while aqui. Enquanto nosso objetivo for diferente da saída, nós vamos atualizar esse objetivo, que a gente estava fazendo ali no exemplo ali em cima, certo? E nós vamos inserir na primeira posição o nosso novo intermediário, ok? Então, depois de a gente inserir na primeira posição na nossa lista, certo? A gente está basicamente fazendo uma pilha, o nosso objetivo vai atualizar. E quando esse objetivo aqui for o nosso ponto de saída, nós paramos o nosso while, ok? Então, a gente pode rodar aqui e a gente vê o seguinte. Eu comecei com 150, certo? E daí o que acontece? Eu inseri 150, 0, que era o nosso intermediário aqui. A gente pode pegar aqui, caminho, 150, 0, que é 39, certo? Como ele é 39 aqui, o meu objetivo passou a ser 39. Então, na próxima iteração do meu while, o que aconteceu foi que eu tinha 39, 0, que é 120, certo? E aí eu coloquei 39 na minha rota, na primeira posição. Depois eu coloquei 120 no nosso novo objetivo. Rodei o while mais uma vez, coloquei 120 aqui. Então, eu botei 120, depois atualizei o objetivo para ser o nosso ponto zero, ok? E aí o nosso while parou. Então, basicamente é isso aqui, o processo que a gente está fazendo. Então, o que falta a gente fazer aqui agora é resolver o problema da nossa empresa, certo? Com os galpões e os clientes. Então, ok. Nós temos o quê? Nós precisamos primeiro definir aquela nossa tabelinha, certo? Onde estão nossos galpões? Aqui eu escolhi pontos aleatórios. Eu vou ter um galpão no ponto 27, seja no bairro 27, no bairro 82, no bairro 150, no bairro 252. Vai ser aqui que eu tenho os galpões, ok? Esse valor aqui que está depois das chaves, esse valor aqui, que corresponde a essa chave aqui, significa a quantidade de entregadores que eu tenho atualmente naquele galpão, ok? E depois a gente vai precisar definir quem são os nossos clientes. Aí eu fiz a mesma coisa, defini aqui alguns clientes aleatórios, 34, 75, 123, ok? 210. Então, o que acontece? Cada cliente tem uma demanda. Essa demanda aqui do cliente 34, por exemplo, vai precisar de 24 entregadores para você preencher ela, ok? Então, tudo bem, tudo ótimo. O que a gente precisa fazer aqui agora é o seguinte: nós precisamos calcular quais são os galpões que estão mais próximos de cada cliente, certo? Então, aqui eu criei um dicionário de mais próximos. Então, cada cliente aqui vai ser uma chave e eu vou ter uma lista, certo? Essa lista vai conter o quê? Basicamente, ela vai conter a distância de um galpão até o cliente, certo? E depois o ID desse galpão. Então, todos os clientes vão ter uma lista com todos os galpões, só que a diferença é que a gente vai ordenar
para saber qual galpão está mais perto de qual cliente. Tudo bem? Então, ok, eu criei meu dicionário com as chaves necessárias, percorri os meus clientes aqui e vou percorrer os meus galpões. Então, estou falando o seguinte, no meu dicionário de mais próximos, na chave clientes, eu vou adicionar a distância, certo? Que a gente agora sabe que a gente calculou, entre o bairro do galpão e o bairro do cliente, e o ID do galpão. Então, isso aqui a gente está adicionando uma tupla, certo? E depois eu vou falar que o mais próximos da nossa chave do cliente, certo? Vai ser igual a o mais próximo da nossa chave do cliente, só que ordenado, que eu estou fazendo só um sorted mesmo. Você pode fazer um heap da forma como você preferir para manter essa lista ordenada. Eu vou simplesmente ordenar aqui manualmente, tudo bem? Então, ok. Depois que a gente rodar esse código, nós vamos ter um dicionário que é mais ou menos assim. Então, o que esse dicionário aqui no final está falando para a gente? Olha, do cliente 34, o mais próximo é o galpão 27, que está a 234 de distância. O segundo mais próximo é o galpão 82, que está a 346 de distância, certo? O nosso sorted aqui ele ordenou pela primeira chave. O terceiro mais próximo é o 150, que está a 373 de distância, e assim por diante para todos os outros. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui agora é o seguinte, nós vamos precisar definir é, qual que é a nossa solução, certo? Qual que é a nossa... Como que a gente distribuiu os galpões entre os nossos clientes. Para isso, eu vou fazer um outro dicionário aqui. E tudo que eu estou fazendo aqui com o dicionário, gente, vocês podem fazer com matrizes. É só vocês terem uma forma de saber qual linha ou qual coluna da sua matriz representa qual cliente, ok? Tudo bem. Atendimento aqui. E, de novo, vai ser uma chave que vai representar o nosso cliente e uma lista que vai guardar quais são os galpões que atenderam ele. Então, aqui nós vamos ter, basicamente, um for que vai percorrer todos os clientes em uma ordem não específica, tá? Se você estiver trabalhando com isso aqui dentro de um servidor, essa ordem provavelmente vai ser a ordem de chegada dos pedidos. Então, vai ser uma fila. O cliente que chegou primeiro vai ser atendido primeiro. Ok? Então, o que acontece? A demanda do cliente, atualmente, é um valor qualquer, certo? A do cliente 34, por exemplo, é 24. Então, nós vamos rodar um while enquanto tiver demanda não atendida para ele e enquanto tiver galpões que tenham algum entregador, certo? Quando acabar os entregadores em todos os galpões, é óbvio que o nosso último cliente vai ter que esperar até amanhã ou até liberar algum entregador para fazer a entrega para ele, certo? Porque a gente não tem mais nenhum entregador para fazer essa entrega. Então, ok. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, nós vamos desempacotar, né, o nosso dicionário. Então, aqui eu estou fazendo o seguinte, pego aqui o cliente 34, por exemplo. Então, o cliente 34 tem uma lista que está na ordem aqui, certo? Então, o que eu vou fazer é usar um pop 0. Então, o 0 aqui ele representa o quê? Eu estou pegando o primeiro valor da nossa fila, certo? E como eu estou pegando o primeiro valor da nossa fila, eu vou ter dois valores para desempacotar. O primeiro é a distância, que a gente não vai usar para nada aqui. E o segundo valor é o ID do galpão, que isso sim é importante, ok? Então, eu estou tirando primeiro o galpão mais próximo. Então, eu vou ver o seguinte, bom, eu consigo atender o nosso cliente com o nosso galpão 27? Vamos ver. Então, eu tenho o meu primeiro if. O meu primeiro if é o seguinte, se eu não tiver nenhum entregador no nosso galpão, vai para o próximo, certo? Então, no caso que o galpão 27 não tem mais nenhum entregador, vai direto para o 82. É isso que esse if aqui está fazendo, ok? Eu estou checando quantos entregadores tem no galpão nesse momento aqui. O meu segundo if é o seguinte, se o meu galpão tiver mais entregador do que o meu cliente tiver de pedido, então simplesmente retiro a quantidade de entregadores necessários para atender o nosso cliente, certo? Então, o nosso cliente 34 aqui, por exemplo, tinha 24 entregadores necessários. Se o nosso galpão 27 tivesse 80 entregadores, nós tiraríamos 24 desses entregadores, certo? E depois nós adicionaríamos lá na nossa lista para o nosso atendimento do cliente X, certo? Que no caso é o cliente 34. E nós falaríamos o seguinte, olha, o cliente 34 foi atendido pelo galpão 27, certo? E ele foi atendido completamente pela demanda restante que ele tinha. Então aqui no caso que ele tinha 24, o nosso galpão tinha 80, né? Por exemplo, aí vai falar simplesmente, olha, o atendimento para o cliente 34 foi pegue 24 pregadores do galpão 27 e supra toda a necessidade desse cliente, ok? E a partir daí nós fazemos o quê? Bom, para encerrar nosso while, a gente simplesmente zera aqui o nosso cliente, certo? Nós falamos, olha, a demanda para esse cara foi completamente atendida. Então, não precisa mais de nenhum entregador para ele.
Quando a gente colocar aqui como 0, ele vai cair nessa condição aqui e o nosso while vai terminar. Okay? E o nosso else é o seguinte: se o galpão tiver menos gente, menos entregadores do que é necessário para atender o cliente atual, nós vamos precisar de um outro galpão, certo? Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: olha, o galpão 27 tem 15 entregadores. O cliente 34 está precisando de 24. Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar 15 entregadores do galpão 27, vou esvaziar o galpão 27, vou reduzir 15 aqui do 24. Então, da demanda de 24, eu supri 15, então vai ficar só 9 de demanda restante, certo? E está nesse menos aqui. E o atendimento para esse cliente 34 vai ser galpão 27, 15 entregadores, e o nosso galpão 27 vai ter 0 entregadores disponíveis, certo? E a demanda do nosso cliente vai diminuir em 15, que era a quantidade de entregadores que o nosso galpão 27 tinha. Então, é basicamente isso. É um pouco complicado assim falando, mas na verdade é um código bem simples, certo? Então a gente pode rodar aqui, criar nosso dicionário e rodar nosso for. No final, nós vamos ter um atendimento que é dessa forma aqui. Então, basicamente, o que isso aqui quer dizer para a gente? O nosso cliente 34 foi atendido pelo nosso galpão 242, certo? Pegando 17 entregadores dele, e depois foi atendido pelo galpão 150 com os outros 7 entregadores. Então, a demanda do nosso cliente 34 era 24, certo? Aqui, 24. Como era a 24 a demanda, o que aconteceu é o seguinte: eu peguei 17 do galpão 342, e aí 17 era exatamente o máximo de entregadores que eu tinha. Só que não foi o suficiente para suprir a demanda do nosso cliente. Então, o que a gente fez? Pegou 7 entregadores do galpão 150. Certo? Então, nosso galpão 150 agora tem 23 entregadores. Nosso cliente 75, ele conseguiu ser atendido pelo nosso galpão 82. Nosso galpão 82 aqui tinha 22 entregadores. O nosso cliente 75 precisava de 20, então sobrou 2 entregadores lá no nosso galpão 82, certo? O nosso cliente 123 pegou 15 entregadores do nosso galpão 150, que tinha, depois de ter tirado 7, ele tinha 23, certo? Então, tá batendo aqui a nossa conta ainda. Então, nosso galpão 150 de 23 foi para 8. E entregando esses 15 aqui, nosso 123, nosso cliente 123 já foi suprido, tudo bem? E por último, nosso cliente 210, que foi atendido por um mix, né, de vários galpões aqui. Ele pegou os últimos 2 entregadores do galpão 82, depois ele pegou 15 do galpão 27 e depois ele pegou 8, que era o restante do nosso galpão 150. Então, fazendo dessa forma aqui interessante, novamente, se a gente tiver, por exemplo, um cliente que estivesse no bairro 34, por exemplo, e um galpão que estivesse no bairro 34 também, a distância seria 0. Então, o primeiro galpão que a gente iria verificar aqui, nosso POP, seria o galpão que está no mesmo bairro que o cliente. Então, basicamente isso, gente. Foi um combo, né, de 2 algoritmos. O primeiro é um algoritmo para calcular o menor caminho, e o segundo é um algoritmo para resolver o problema em si. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like se vocês gostaram, deixa um dislike se vocês não gostaram. Comenta aqui embaixo se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Ou alguma sugestão para o próximo vídeo. Se inscrevam no canal para não perder as próximas aulas. Então é isso, até a próxima.